Olá pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos explorar um dos animes mais aclamados e intrigantes de todos os tempos, Death Note. Essa obra-prima criada por Tsugumi Ohba e Takeshi Obata cativou fãs do mundo inteiro com sua trama cativante e personagens complexos. E para enriquecer ainda mais nossa experiência com essa incrível história, preparamos uma lista com os 12 fatos e curiosidades mais interessantes sobre Death Note. Então, peguem seus cadernos e canetas e vamos começar. Fato 1. Além da morte, o destino incerto do usuário do Death Note. O poder do Death Note é assombroso e suas consequências vão além do mundo dos vivos. Aqueles que ousam manipular o caderno mortal descobrem que sua existência após a morte é marcada por um destino sombrio e incerto. Ao perecer, o usuário do Death Note não encontra repouso nos reinos celestiais ou nas profundezas do inferno. Em vez disso, condena-se a vagar eternamente em uma dimensão vazia, uma terra de ninguém, sem rumo ou propósito. Desprovido de um caminho a seguir, ele enfrenta uma existência solitária, aprisionado em uma realidade inóspita. No entanto, dentre as teorias que cercam esse enigma sombrio, uma se destaca: a possibilidade de que Light Yagami, o infame usuário do Death Note, tenha escapado desse destino desolador. De acordo com essa hipótese, Light teria transcrito as barreiras entre a vida e a morte, adentrando o mundo dos Shinigamis. Nesse reino sobrenatural habitado pelos deuses da morte, há rumores de que Light teria se tornado um deles. Renascido como uma entidade sombria, alimentando-se da vida alheia e executando sua fúnebre tarefa, ele encontraria um novo propósito e uma nova identidade. Como Shinigami, Light assumiria o papel de ceifeiro, manipulando o destino humano em nome da morte. Enquanto a teoria pode parecer fascinante e até mesmo reconfortante para alguns, a verdade permanece envolta em mistério. O que realmente acontece com o usuário do Death Note após sua morte continua sendo um segredo guardado nas sombras, com especulações e lendas alimentando o imaginário popular. A incerteza persiste, deixando-nos questionando se Light Yagami encontrou seu destino final como um Shinigami ou se continua vagando sem esperança em uma dimensão vazia. Enquanto buscamos respostas, somos lembrados das consequências e do preço da ambição desmedida e do poder desenfreado, eternamente conectados àqueles que ousam desafiar o domínio da morte através do Death Note. Fato 2. 108 badaladas, a simbologia do número na cultura japonesa e em Death Note. O mangá de Death Note é composto por 108 capítulos, um número significativo dentro da cultura japonesa. Durante as festividades de Ano Novo no Japão, um costume tradicional é o toque do sino 108 vezes, marcando o encerramento do ano anterior e a chegada do novo ano. Essas 108 badaladas têm um profundo simbolismo, representando as 108 tentações que uma pessoa deve resistir para atingir o estado de Nirvana, de acordo com a tradição budista. O número 108 é considerado especial e está presente em diversas tradições e crenças asiáticas. No budismo, acredita-se que existam 108 apegos terrenos ou desejos mundanos que impedem a iluminação espiritual. Esses desejos variam desde emoções negativas, como raiva e avareza, até apegos materiais e egoísmo. Ao superar essas tentações, uma pessoa pode transcender a ilusão do mundo material e alcançar a libertação espiritual, o estado de Nirvana. A prática de tocar o sino 108 vezes durante as festas de Ano Novo é um lembrete simbólico dessa jornada espiritual. Cada badalada representa uma das 108 tentações, convidando as pessoas a refletirem sobre suas próprias fraquezas e a trabalharem para superá-las no novo ano. É um momento de introspecção, renovação e compromisso com o crescimento espiritual. Assim, ao unir a riqueza narrativa do mangá Death Note com a tradição japonesa das 108 badaladas do sino, somos convidados a refletir sobre os desafios morais e éticos enfrentados pelos personagens da história, bem como sobre nossas próprias lutas internas. Ambos os conceitos nos lembram da importância de resistir às tentações e buscar a iluminação, seja no mundo ficcional das páginas de um mangá ou na vida real. Fato 3. Canção. No anime Death Note, no primeiro episódio, logo depois da abertura, ouve-se a canção Kyrie Eleison, que é o nome de uma importante oração da liturgia cristã.
Kyrie é uma palavra grega que significa ó Senhor, e o texto completo do cântico é Senhor, tenha piedade, Cristo, tenha piedade Senhor, tenha piedade. Essa escolha musical pode ter sido feita para criar uma atmosfera solene e intensa, já que Death Note é uma série que lida com temas como vida, morte e poder divino. O uso da oração Kyrie eleison pode refletir a dualidade presente na história, em que o protagonista, Light Yagami, usa o Death Note, um objeto com poderes de vida e morte, para impor seu próprio senso de justiça. No entanto, é importante ressaltar que a escolha da música pode ter sido puramente estilística, com o objetivo de criar uma atmosfera misteriosa e dramática, sem uma intenção religiosa específica por trás dela. Fato 4. A misteriosa conexão. No dia 7 de setembro de 2007, um bilhete foi encontrado próximo ao corpo de um belga. Nessa pequena nota estava escrito, Vatashiva Desu, traduzido como Eu sou Kira. O termo Kira é uma referência ao personagem principal do popular anime e mangá Death Note. Essa mensagem enigmática trouxe à tona uma possível ligação com o enredo fictício da série, em que o personagem Kira possui um caderno capaz de matar pessoas apenas escrevendo seus nomes nele. Além disso, em outra ocasião, um alto funcionário da Academia Militar Franklin em Richmond, Estados Unidos, foi suspenso após ser descoberto com uma réplica do caderno mencionado anteriormente. Nesse caderno, ele escrevia os nomes de seus colegas. Essa descoberta trouxe à tona preocupações sobre a segurança e a integridade do ambiente acadêmico e levou às ações disciplinares contra o funcionário em questão. É importante ressaltar que o caderno em questão era apenas uma réplica e não possuía os poderes fictícios atribuídos ao caderno da série Death Note. Fato 5. Os filmes que marcaram a franquia. Foram lançados vários filmes baseados na popular série de mangás, Death Note. Em 2006 foi lançado o filme Death Note The Last, seguido por Ellie Change the World, em 2008. Além disso, em 2017, um novo filme intitulado simplesmente Death Note foi lançado. No entanto, esse último filme recebeu críticas negativas, sendo considerado por muitos como uma decepção em comparação com as obras anteriores. Fato 6. A inocência fatal de Taro Kagami. No piloto do mangá Death Note, o protagonista é Taro Kagami, um estudante de 13 anos que, por não compreender o verdadeiro significado da palavra Death Morte, em inglês acidentalmente usa o caderno como um diário. Infelizmente, essa confusão resulta na morte acidental de um de seus colegas de sala, que o incomodava constantemente. Essa tragédia inesperada mergulha Taro em um turbilhão de eventos e dilemas morais, levando-o a explorar os poderes e as consequências do Death Note de uma forma que ele jamais imaginara. Fato 7. Death Eraser, a borracha especial. No episódio piloto foi introduzido o Death Eraser, uma borracha especial capaz de apagar os nomes escritos no Death Note e assim ressuscitar as pessoas previamente mortas. Essa poderosa ferramenta, com seu poder único, proporcionou uma reviravolta emocionante na trama. Com o Death Eraser em jogo, os personagens enfrentaram dilemas éticos e morais complexos ao lidar com a possibilidade de trazer de volta à vida aqueles que haviam sido vítimas do Death Note. A inclusão do Death Eraser adicionou uma nova camada de profundidade à história, explorando as consequências e os impactos de brincar com a vida e a morte. Essa adição inovadora desencadeou debates e reflexões sobre temas como redenção, responsabilidade e o valor da vida humana, tornando o piloto uma experiência emocionante e cheia de surpresas para os espectadores. Fato 8. Os 6 minutos e 40 segundos da regra da morte. Uma das regras do Death Note estipula que, caso deseje especificar detalhes da morte, isso deve ser feito nos primeiros 6 minutos e 40 segundos. Essa referência ao tempo pode ser interpretada à luz de simbolismos presentes na Bíblia. Na narrativa bíblica, o número 6 é associado ao homem, pois ele foi criado no 6º dia da criação. Já o número 40 é frequentemente utilizado como uma medida de tempo relacionada a um período de castigo ou uma jornada árdua. Por exemplo, encontramos o dilúvio que durou 40 dias e as 40 anos de marcha do povo judeu pelo deserto.
Essas referências simbólicas podem fornecer uma profundidade adicional à escolha dos 6 minutos e 40 segundos como um prazo para especificar detalhes de morte no Death Note. Fato 9. Encontro inesperado. Em uma das cenas de Fullmetal Panic, mais especificamente quando Sagara Souzuki decide cortar o cabelo, uma referência divertida é adicionada à trama. Enquanto ele está parado na porta da loja de cabeleireiro, uma surpresa aguarda os fãs mais atentos. A turma de Death Note aparece ali, com o famoso detetive L montado em uma bicicleta. Essa divertida interação entre as séries se tornou um momento icônico para os fãs de animes. Para os que não estão familiarizados, Fullmetal Panic é uma série de mecha que combina ação, comédia e drama. Essa referência cruzada entre os dois animes mostra a criatividade e o senso de humor dos produtores, que adoram surpreender os espectadores com easter eggs e conexões entre diferentes universos. É uma forma de homenagear e celebrar essas obras populares, além de proporcionar momentos divertidos aos fãs. É importante ressaltar que essas conexões entre animes não são incomuns. Muitas vezes, os criadores aproveitam a oportunidade para incluir referências sutis ou até mesmo crossovers completos, trazendo personagens de uma série para outra. Isso cria uma sensação de comunidade entre os fãs e enriquece ainda mais a experiência de assistir aos animes. Portanto, a cena em que Sagara Souzuki se depara com a turma de Death Note, incluindo o carismático L em sua bicicleta, é um exemplo divertido de como os produtores podem brincar com as expectativas dos fãs e criar momentos memoráveis. É uma prova do amor e do cuidado que são dedicados à construção desses universos animados e ao entretenimento dos espectadores. Fato 10. Regra quebrada. No episódio 2 de Death Note, um erro sutil acaba passando despercebido pela maioria dos espectadores. O Death Note, o caderno sobrenatural que concede poderes de matar a quem o possui uma regra clara que diz que o nome da vítima não pode ser escrito de forma abreviada. No entanto, um momento intrigante ocorre quando o falso L, conhecido como Lin L. Taylor, aparece na TV e Light decide agir. Nesse momento crucial, Light Yagami, o protagonista da série, ignora a regra do Death Note e escreve o nome abreviado de Lin L. Taylor no caderno, resultando na morte do falso L. Essa ação aparente contradição com as regras estabelecidas do Death Note é um ponto de discussão entre os fãs da série. Essa quebra da regra pode ser interpretada de diferentes formas. Alguns espectadores argumentam que Light, sendo um estudante prodígio e extremamente meticuloso, poderia estar ciente dessa regra e, portanto, teria intencionalmente feito uma exceção para testar os limites do Death Note. Outros sugerem que pode ter sido um descuido dos roteiristas ou até mesmo uma falha de continuidade. Independentemente da interpretação, esse momento causa um impacto significativo na trama de Death Note. A morte do falso L tem consequências inesperadas e desencadeia uma série de eventos que moldam o rumo da narrativa, envolvendo o confronto intelectual entre Light e o verdadeiro L. É interessante notar como pequenos detalhes como esse podem gerar debates entre os fãs e adicionar camadas de complexidade à trama de uma série tão popular como Death Note. Essas nuances e surpresas são parte do que torna a série cativante e mantém os espectadores envolvidos em cada episódio. Fato 11. Herdeiros do Gênio. L foi um personagem icônico na série, conhecido por sua inteligência excepcional e métodos únicos de investigação. Embora tenha sido mencionada uma possível trama em que L se tornaria pai, isso nunca foi desenvolvido na história oficial. No entanto, vale a pena explorar essa ideia e imaginar como seria se L tivesse tido 2 filhos, Melo e Nir. Melo e Nir, como sucessores de L, teriam sido criados e treinados por ele para seguir seus passos como detetives geniais. Melo, sendo o filho mais velho, teria herdado a intensidade e a determinação de seu pai. Ele possuiria um estilo mais impulsivo e focado na ação, frequentemente tomando medidas drásticas para alcançar seus objetivos. Por outro lado, Nir, o filho mais novo, seria dotado de uma mente brilhante semelhante à de L. Ele herdaria a dedicação e a meticulosidade de seu pai, desenvolvendo uma habilidade excepcional para análise e dedução. Nir seria mais estrategista, preferindo resolver os casos através de planejamento minucioso e jogos mentais.
Juntos, Melo e Near formariam uma dupla única e complementar, cada um contribuindo com suas próprias habilidades para resolver os casos mais complexos do mundo criminal. Eles se tornariam os herdeiros do legado de Ellie, continuando sua missão de proteger a justiça e enfrentar os vilões mais astutos. Essa adição à trama poderia trazer uma dinâmica interessante à história, explorando os desafios que Ellie enfrentaria como pai, conciliando suas responsabilidades parentais com a resolução de casos. Além disso, Melo e Near também enfrentariam dilemas pessoais, lutando para provar seu valor e superar a sombra imponente de seu pai. É importante ressaltar que essa trama é apenas uma especulação imaginativa, já que na história oficial, Ellie não teve filhos e Melo e Near foram introduzidos como personagens independentes. No entanto, explorar possibilidades alternativas como essa é uma forma divertida de expandir o universo de Death Note e estimular a imaginação dos fãs. Fato 12. Desvendando o mito. Death Note, um aclamado anime e mangá, foi fortemente influenciado pelo trabalho prévio do renomado autor japonês Tsugumi Ohba. Embora seja comumente afirmado que Death Note foi inspirado em Fushigi na Show de 1973, é importante esclarecer que isso é um equívoco. Na verdade, Death Note foi escrito por Tsugumi Ohba e ilustrado por Takeshi Obata, sendo uma criação original deles. Não há uma conexão direta entre Death Note e Fushigi na Show. A informação de que Death Note foi inspirado nesse mangá mais antigo é um mal-entendido que se espalhou erroneamente. No entanto, é interessante destacar que Death Note foi lançado em 2003, décadas após Fushigi na Show. Ambos os trabalhos abordam temas sobrenaturais e misteriosos, envolvendo elementos de suspense e intriga. É possível que Tsugumi Ohba tenha sido inspirado por diversas obras, incluindo aquelas que exploraram conceitos semelhantes ao longo do tempo. Embora não haja uma ligação direta entre Death Note e Fushigi na Show, é importante reconhecer a influência que obras anteriores podem ter sobre o desenvolvimento de novas histórias. A criatividade muitas vezes se alimenta de diversas fontes, resultando em narrativas únicas que deixam uma marca duradoura na cultura popular. E aí, pessoal? O que acharam dessas curiosidades incríveis sobre Death Note? Esperamos que tenham gostado de aprender mais sobre essa série fascinante. Não se esqueçam de deixar seus comentários e sugestões para futuros vídeos. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos interessantes. Até a próxima!